Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá, amigos, começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Hoje teremos mais um episódio da nossa série especial, que traz aqui para a bancada os municípios gaúchos, nossos municípios. Junto aos gestores públicos, trataremos de temas como desenvolvimento municipal, novos projetos e estratégia de captação de investimentos. E fazendo parte desse especial hoje aqui comigo, a Lene, nossa parceira, César Sequinato, profissional com larga experiência em área pública. Antes de iniciarmos com a nossa participante de hoje, eu vou convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. Inscrevam-se, acionem ali as notificações para vocês ficarem sabendo, então, das novidades que o canal traz sempre para vocês com os nossos conteúdos. Lene. Olá, mais um programa do Pod Business da M-Stort e hoje nós estamos com uma presença muito especial aqui conosco, a delegada, a prefeita de Santana do Livramento, que é uma cidade divisa com o Uruguai, Ana Tarouco. Bem-vinda, Ana Tarouco, obrigada por estar aqui conosco. Gostaríamos que tu te apresentasse para o Pod Business. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do Pod Business para estar aqui nessa mesa seleta para falar sobre aquilo que a gente vive todos os dias lá, né? Livramento não é uma ilha, né? As nossas realidades, os nossos problemas e as nossas conquistas são de muitos municípios, não é? Mas eu acho muito bacana essa abertura e parabenizar, né, o programa justamente por abrir esse espaço para os municípios. A gente que fala tanto que a vida acontece nos municípios, é lá que as grandes realidades acontecem, é lá que a coisa efetivamente acontece. Então, estar aqui para poder trazer um pouquinho da realidade, das dificuldades, das conquistas que a gente vem desenvolvendo lá, sem dúvida, é um prazer para todos nós. Antes que a senhora fale do seu município, das coisas boas que tem lá, como é que a Lene falou? Delegada? Primeiro foi delegada, depois... sim, não, eu não vou contar assim tudo, porque... exato. Bom, eu já sou servidora pública há bastante tempo, não vou dizer quanto tempo que eu vou entregar a idade, né, mas eu já fui técnica judiciária, eu já fui agente penitenciária federal, sou delegada de polícia do estado do Rio Grande do Sul e estou prefeita, né, num contexto aí de uma ocasião lá em 2020, 2021, uma realidade bem diferente do que Santana vive hoje. Então, naquele contexto, sim, escolheram uma delegada de polícia e estamos aí nessa batalha que eu digo para vocês é realmente uma batalha quase campal. É verdade. Ana Tarouco é reeleita, né, prefeita de Santana do Livramento, e a gente sabe que é uma cidade turística, Livramento, a cidade rainha da ovelha também, né, que é importante ressaltar. Conta pra gente o que estão fazendo, assim, o que vocês estão organizando dentro da cidade para a questão turística. Olha, são vários pontos aí nessa tua fala, né? A primeira mulher eleita em 200 anos de Santana do Livramento, eu acho que isso diz muito sobre a realidade dos municípios, diz muito sobre a fronteira, sim, uma fronteira machista, então a gente precisa estar todos os dias reafirmando o nosso espaço, brigando pelo espaço. Depois reeleita agora, né, com praticamente 75% de aprovação, que eu acho que diz bastante sobre o trabalho que desenvolvemos lá, e não foi fácil. Olha, nós iniciamos 2021, primeiro ano lá da primeira gestão, recebemos uma cidade em colapso, né? Praticamente mais de 70 milhões em dívidas a serem pagas, e de lá para cá nós vemos trabalhando e construindo. Encerramos agora 2024 com superávit, ou seja, fizemos o nosso dever de casa. Aí nessa linha do turismo eu diria que sim, é uma cidade turística, somos a capital nacional da ovelha, temos ali vários festivais. Hoje mesmo lançamos aí a nova atração do aniversário da cidade, que eu já aproveito para deixar todos convidados, é em julho. Né? Eu fiquei muito feliz com a dupla que vão levar para lá. Né? Bacana. A dupla tem uma música muito particular que me alegra bastante. Mas nessa questão do turismo, e aqui já temos na mesa, né, o César, foi secretário de desenvolvimento, então, de uma região bastante turística. E, particularmente, eu acredito muito no turismo como a grande indústria daquela região, por várias razões. Né? Nós temos ali, a gente tem que ter muito pé no chão quando a gente fala, e muitas vezes a população ela tem uma certa dificuldade de compreender. Mas é importante, nós não vivemos mais, nós temos lá, para quem é de Livramento, para quem não conhece, nós vivemos uma áurea época, né, da indústria lá, do frigorífico Armor, toda aquela história, mas aquilo era uma outra realidade. Nós tínhamos um outro modal de desenvolvimento, nós tínhamos, né,
De lá para cá, muita coisa mudou. E hoje a nossa questão logística, as nossas distâncias são muito complexas para nós, daqui a pouco, seguirmos investindo nesse modal de desenvolvimento. Então, como somos, sim, uma região turística, nós temos ali, somos a capital nacional do Mercosul, temos uma linha divisória numa realidade quase que ímpar no mundo, né? São 200 quilômetros de fronteira seca com o Uruguai. Só isso já nos dá uma condição, né? Somos ali, pelo último mapa do turismo, se não me falha a memória, somos o 4º ou 5º destino turístico já do Rio Grande do Sul em compras, porque temos consolidado já um turismo de compras há muitos anos, não é de agora, e de lá para cá nós entendemos, e isso é uma característica muito nossa, por que não, então, nós investimos? Nós já temos o turista, né? O turista já vai a Livramento, ele vai para compras. Então, como é que a gente poderia trabalhar melhor e que tipo de atrações e como que o poder público se coloca nessa questão de fazer fidelizar o turista, né? Fazer ele ir para ficar mais de um dia, 2 dias, 3 dias e tornar, então, já é um destino de eventos, né? Trabalhamos muito o turismo de eventos, que eu também acredito que é uma pauta importante, e obviamente, né, com muita clareza, é importante que as pessoas tenham essa noção. O desenvolvimento do turismo não é uma iniciativa exclusiva do poder público. Penso eu que nesse cenário de desenvolvimento como um todo, mas o turismo também, o poder público ele não pode ser um dificultador, ele tem que ser um facilitador. Mas ele não é, eu não sou responsável pelo turismo e Livramento, o turismo é uma pauta muito da iniciativa privada. Então, enquanto poder público, o que a gente tem feito ao longo dos anos é tornar a cidade atrativa não sobre o aspecto turístico, porque eu penso que isso tem muito um quê da iniciativa privada, restaurantes, hotéis de qualidade, atrações, parque termal, o próprio Trem do Pampa, que já é um sucesso em Livramento, da Jordânia Turismo, enfim, nos moldes lá de Carlos Barbosa, embora seja um outro tipo de trem, né? Não é uma Maria Fumaça, é um trem mais atual, como eu costumo dizer. Mas nessa lógica, o que nós fizemos enquanto poder público, né? Nós tornamos a cidade atrativa sob o aspecto de credibilidade, porque eu penso que isso é para o investidor que vai querer daqui a pouco investir na região, investir na cidade, nós precisamos que a cidade dê mínimas garantias de que aquele investimento dele não vai ser em vão, né? Em uma cidade com credibilidade nas suas contas, com credibilidade cultural, enfim, enquanto cidade, e o nosso trabalho agora é justamente esse, nos afirmarmos como a cidade da região em potencial, porque nós já temos a legislação dos próprios free shops, que ainda não é uma realidade em Livramento, pela iniciativa privada, porque está tudo pronto já há bastante tempo. O próprio aeroporto binacional, agora depois de praticamente 20 anos, se desenrolou, e agora semana passada, não, essa semana hoje é quinta, na semana eu conversava com o senador Reis sobre isso, e ele estava numa reunião com o ministro, e eu disse, olha, enquanto poder público não falta nada para o aeroporto binacional receber os voos, né? O que falta agora talvez seja um atrativo do governo federal, porque aí é uma atribuição dele, de oferecer alguma coisa para as empresas que fazem esse transporte, talvez Porto Alegre e Montevidéu, algum atrativo, seja o nome que se queira dar, para que a empresa faça essa rota por Rivera. E aí é uma coisa que, certamente, um aeroporto faz. A gente sabe, né? O desenvolvimento passa pelo aeroporto. Então, essa questão é importante, mas não depende necessariamente do poder público. Exatamente. Certo. Mas é uma pauta gigantesca, né? Se formos falar de turismo e desenvolvimento, tem tudo. Olá, Lene e Vlamir, e uma satisfação enorme estar nesse encontro aqui, ouvindo a prefeita, delegada Ana Tarou. Meu coração gosta dessa. E olhando assim essa questão da forma como a prefeita fez essa abordagem inicial, e é importante ter essa visão que cidades, regiões, elas têm que se reinventar. E a prefeita muito bem lembrou aí o passado glorioso daquela região, principalmente na época lá do frigorífico Swift Armor, né? Tem até uma curiosidade, porque eu acho que Santana do Livramento e minha cidade Santa Cruz do Sul, eram as duas únicas cidades que tinham campos de golfe. Santa Cruz continuou com... Permanece lá. E Livramento também. Por que isso? Por essa tradição inglesa até, né? De ter um local de lazer e de praticar esporte e de fazer negócios, né? Então, até esse diferencial, Santana do Livramento também tem, né? E também essa questão hoje, esses investimentos, e concordo com a prefeita, eu até vou citar uma frase aqui, não vou dizer quem é o autor da frase, até mas
também foi prefeito de um grande destino turístico, e certa vez perguntei para esse prefeito, né, o que a prefeitura daquele município fez para desenvolver o turismo no município e de colocar o município naquele patamar que hoje está. Assim, nós poder público, nós prefeitura, só não atrapalhamos. Então, ou seja, ter uma administração com credibilidade que o investidor possa confiar. Ou seja, vou colocar ali meu investimento sabendo, né, que as contas do município, né, que o município está sendo bem cuidado. E eu vejo naquela região, até porque além de ter todos esses atrativos, capital nacional da ovelha, já tem ali um roteiro também que hoje está muito valorizado, que é tu ter um trem, né? Sim, seja ele com Maria Fumaça, seja ele com uma máquina elétrica, ou muitas vezes criando uma ambientação, porque ali também tinha época aqui no Rio Grande do Sul dos chamados trem húngaros, né? E não faz isso muito tempo, né? Não é o caso da delegada, mas talvez eu e o Vlamir ainda nós temos essa memória. Não, acho que eu não. Então ali tem muitos atrativos. E também tem outro potencial, né? Ou seja, por natureza ela já é uma cidade turística, né? Aquela imensa fronteira seca. E juntando ali os dois municípios polos, praticamente, que é Santana do Livramento e Rivera, tem-se ali uma população de 160 mil habitantes. Então, já comporta um aeroporto, tá? Tem população, tem até PIB para isso, e vai criando assim os atrativos. Hoje tem toda essa questão da indústria, já discutimos aqui em outros painéis, né? Da questão da olivicultura, por exemplo, que o solo, paralelo 31, adequadíssimo para isso, paralelo 30, né? A vitivinicultura, que já tem uma tradição fortíssima ali, né? Eu sempre fui um apaixonado pelos vinhos da Almaden, né? Mas já tem outras vinícolas ali no entorno. A própria cidade de Rivera, se não me engano, tem 4 vinícolas, né, uruguaias lá, renomadas. Também uma produção premiada no mundo. E o gaúcho, além dele visitar Santana do Livramento, muitas vezes pelas questões assim, quando principalmente o câmbio está muito favorável, mas já criou esse hábito de ir a Santana do Livramento, de ir a Rivera. Então é uma cidade que ela é muito querida por todos os gaúchos, né? E também, tu registrasse aqui, né, Lene, a quantidade também de outras nacionalidades que ali vivem, né? Sim. Então isso cria um ambiente cultural que vai colaborar também com o desenvolvimento turístico dessa região. É uma realidade muito rica, né? E nessa lógica de potenciais, a gente foi, em 2023, se não me engano, fomos os primeiros na produção de ovinos no estado, estamos em 7º na soja, que é uma realidade, temos ali o 3º em bovinos, ou seja, o agro é o nosso chão, né? Mas, obviamente, nós temos aqui forte também nessa cadeia a questão do mel, tem se desenvolvido muito lá nos últimos anos, e inclusive a gente avalia a possibilidade de criar que eu digo agora, sobre aspecto turístico, né? Tem muito assim, quando eu vejo assim, a cidade tal, a região tal se intitulou a capital de alguma coisa. Tá, mas tipo assim... Produtos. Né? Mas tem um viés de marketing, tem um viés, né? Então aí conversávamos agora com o meu secretário de desenvolvimento, a minha secretária do turismo, e eu disse, nós vamos ter que criar um festival da ovelha e do mel, porque as duas coisas combinam muito, né? Até para a gente daqui a pouco trabalhar a agregar valor na cadeia. Porque, por exemplo, nós somos o primeiro em ovinos. O que a gente faz com tudo que, né? A gente só vende aquela carne e o resto, né? E aí tu vai em Gramado, tu encontra aqueles fundi com aqueles pelegos. Claro, ninguém pensou nisso antes. Então, toda essa ideia de agregar valor, claro que é uma mentalidade, como eu disse, não é um papel do poder público, né? A gente está agora, como eu digo, ganhando os corações e trabalhando as mentes justamente da iniciativa privada na linha do que o senhor falou, entregar uma cidade que se reconheça dentro dessa lógica de que sim, somos turísticas, porque também tem uma questão cultural interna, né? A cidade precisa se reconhecer. Isso a gente tem feito vários cursos, enquanto Secretaria do Desenvolvimento, junto com a rede hoteleira, porque
é importante. Antigamente, e é uma realidade nossa, muito particular, tu chegava lá e tu perguntava, onde é que eu posso comer alguma coisa? O pessoal te mandava para Ribeira. Claro que Ribeira tem excelentes casas. Exatamente, mas nós também temos do lado de cá, nós também temos o nosso potencial. Então, trabalhar justamente todo esse entorno do turismo que precisa estar junto, né? Os receptivos, eles precisam estar apropriados daquilo, e é um trabalho que não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de médio e longo prazo, porque tem toda uma questão cultural. A gente tem trabalhado junto na Secretaria de Educação, porque daí é uma particularidade, eu julgo muito importante, que as próximas gerações, elas cresçam conhecendo a realidade da sua cidade, né? Porque hoje não é difícil o senhor chegar em Livramento e perguntar para uma pessoa de meia idade quais são os atrativos de Livramento, eles não sabem. E isso para uma cidade turística isso é muito ruim, isso fala muito sobre nós, né? Sobre como a gente encara a nossa região. Então, a desenvolver essa gurizada desde o início para que eles já cresçam com essa mentalidade de que sim, somos turísticos e por isso, enfim, precisamos cuidar da frente da nossa casa, precisamos pintar, sabe? É um coletivo, é um movimento coletivo e talvez esse seja o grande desafio que nós enfrentamos, porque colocar as contas no verde foi difícil, mas depois que tu organiza, a coisa flui, naturalmente ela flui. Agora, tu mudar uma mentalidade social para que as pessoas entendam o seu papel dentro deste movimento, que não é uma responsabilidade só da prefeita, só do vice-prefeito, ou do secretário, não, ou só do empresário, não. É uma mentalidade de todos. É uma questão cultural. Exato. E ali, Livramento, olha, por final de semana a gente deve receber, a depender da estação, a gente recebe mais de 100 ônibus por final de semana. Ou seja, o turista já está lá, a gente só precisa agora... Em 2025 teve um número ali de 175 mil pessoas que visitaram Santana do Livramento. Sim, e também é importante ressaltar que lá tem vivências de uma experiência que muitas vezes uma pessoa da capital não tem essa experiência, né? Exatamente. Daquela comida de um churrasco no fogo de chão, de comer um carreteiro, costelão. Mas Porto Alegre é a capital nacional do churrasco. E tem também a questão da ovelha. Nada contra, mas assim, né? Então tem muitos atrativos, até porque estamos sobre o paralelo 31 ali, o nosso terroir é fantástico para a produção de vinhos. Exatamente. Né? Então, de certa forma, né, nosso terroir é reconhecido no mundo. Já tem uma harmonização praticamente ali posta, né? Muito hoje, ficou charmoso a gente falar de harmonização. Né? Harmonização e experiência são os termos do momento. Exato. Então ali já tem uma tradição fortíssima, né? E cada vez melhorando a genética, né? Sim. Da questão dos ovinos, da carne de ovelha, né? Carne de cordeiro. A olivicultura, que ainda hoje 99% dos azeites consumidos no Brasil são importados. Então tem um mercado fantástico pela frente. Aberto. E os nossos azeites cada vez mais premiados e reconhecidos. E tem ali a vitivinicultura, né, já com vinícolas consagradas, né, e essa integração Ribeira, Santana do Livramento, né, pode também puxar o charme dos tanás uruguaios, né, para participar dessa harmonização. E, juntamente com um aeroporto, e também tem ali a questão, da mesma forma como Santa Cruz também tem um autódromo, né, o próprio Ribeira, né, tem um autódromo. Forma truck. Exato. Então, e há uma tendência assim, de forte crescimento de competições, de campeonatos sul-americanos. Então, corridas que se realizam no Brasil, se realizam na Argentina e no Uruguai. Então, a tendência também do esporte a motor é de ter um crescimento substancial também ali, né? E sempre crendo que a prefeitura lá de Ribeira, né, cidade urbana, ela vai conseguir manter o autódromo em boas condições, em ótimas condições de segurança e de competição também. Até porque leva um público considerável, né? Cada ano que passa o público aumenta, até porque é um esporte diferenciado, a estrutura é bastante diferenciada e, claro, por exemplo, várias ocasiões as pessoas, até porque o aeroporto binacional ali ainda, ele existe, mas ainda não decolou, como a gente diz lá, né? Aí o pessoal diz, mas e por que não abrem um aqui? É porque não se justifica. Né? Nós temos, como o senhor disse, são 200 quilômetros de fronteira seca, uma população de 160 mil pessoas. Eu não tenho como ter um outro aeroporto do lado brasileiro.
É um investimento que não se justifica. Não. É mais ou menos como um outro autódromo. Também não se justifica. Não. Até porque nós temos, o que a gente talvez agora, e aqui falando na ideia macro, né, o que nos falta na região lá, considerando essa nossa realidade muito particular da binacionalidade, é justamente as estruturas federativas do Brasil, que o Brasil é uma federação muito grande, né, se comparado ao Uruguai, né, continental. Essa estrutura administrativa, ela nos condena a um atraso secular, porque nós não temos as questões que eu preciso decidir ali na ponta dessa realidade tão nossa, do uso, da entrada dos veículos. Olha, por exemplo, a Fórmula Truck é uma novela de 6 meses, que se repete todos os anos, porque simplesmente, enquanto Brasil, Itamaraty, Relações Exteriores, enfim, seja lá quem for, a gente não consegue produzir dentro da lógica do Mercosul, que veio para isso, mas tudo que ela não entrega é isso, uma possibilidade de localmente nós decidirmos algumas questões, né? Isso nos falta todos os dias, e nos falta para a área da saúde, nos falta para a área do turismo, nos falta para a área do desenvolvimento. Pasmem, né? Eu costumo dizer pasmem, porque para mim parece nós não conseguimos estabelecer um corredor binacional para ônibus. Aí eu tenho alunos que frequentam a Unipampa, uruguaios, e tenho brasileiros que frequentam do lado de lá. O Instituto Federal também. E nós não conseguimos criar um corredor. Enquanto duas nações independentes, blá, 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 tudo lindo no papel. Nós não conseguimos estabelecer algo que mudaria a vida localmente daquelas situações pessoas. Que a senhora poderia, assim, acionar o intendente de Rivera, a senhora tem que acionar primeiro Brasília. Exato. Não, e aí, por exemplo, na lógica dos tamanhos, né? O Uruguai, o intendente de Rivera, está muito próximo do presidente do Uruguai do que nós aqui. Né? A nossa estrutura federativa é muito grande. E ela é amorosa, porque nós somos muito burocratas enquanto Brasil, mas isso reflete na saúde. Na época da pandemia, porque sim, iniciamos a primeira gestão em plena pandemia, isso na época da pandemia foi uma esclerose que aconteceu lá, porque nós tínhamos, faltava medicamento no Hospital do Brasil e o medicamento estava do outro lado da rua. Sabe? Tu não conseguia pegar, sua pena de tu ser preso por tráfico internacional. Sabe? Umas coisas assim que não tem. E aí a gente fica lá, localmente a gente debate isso, porque isso é pauta de debate toda hora, um corredor binacional para o transporte, enfim, várias coisas. A questão de um hospital, para que a gente possa ter às vezes, estragou um equipamento, sei lá, estragou um equipamento do lado de lá, nós não conseguimos ter essa troca. E se a gente consegue, isso é muito pessoalizado. E não deveria ser institucional e não pessoal, né? E só que a gente debate localmente ali e a gente não consegue acessar as demais esferas. E olha que nós estamos inseridos no contexto do Mercosul. Imagina se não estivéssemos. O nosso podcast, o nosso Pod Business, hoje fala muito de negócio, prefeita, muito de negócio. A maioria dos nossos assinantes do canal e estão nos assistindo agora, eles querem oportunidades de negócio, né? Oportunidades de investimento, tanto na área agrícola como na área industrial, alguma coisa parecida. O que a senhora tem para colocar para nós? Assim, olha, temos possibilidade de investimento nessas áreas aqui. Olha, tem muita. Se eu fosse falar de investimento, nós temos em todo o nosso agro, o nosso grande chão, e nós temos lá crescente a soja como uma realidade, temos áreas, somos a segundo maior zona rural do estado do Rio Grande do Sul, somos nós, então a gente tem, certamente, quanto a isso não é o problema. Temos, como já foi falado aqui, toda a questão da vinícola, a Nospecan, nós temos a construção civil muitíssimo aquecida, temos uma demanda, para quem é da rede hoteleira, por favor, né? Porque é uma demanda que nós temos lá, agora, não raras vezes, todos os finais de semana não há hotel nem do lado uruguaio, nem do lado brasileiro. Então, temos essa demanda, temos águas termais lá também, ou seja, o que a gente tem, e agora uma pauta que não sei se necessariamente vinculada aos seus investidores, mas nós estamos agora, enquanto Secretaria de Desenvolvimento, junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal, trabalhando a ferrovia, né? Nós queremos a reativação da ferrovia como uma nova formatação. Como em qualquer lugar do mundo.
Exato. É que até agora ninguém conseguiu me explicar por que a gente mudou. Porque né? tirar. Porque, exato. Podia né? manter, Porque é Brasil, hein? é. Porque é Brasil. Né? Porque é Brasil. Nós temos trem bala na Europa e aqui a gente parou com tudo. E agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Então, sim, nós temos aí a questão das concessões, enfim. Isso tudo está sendo trabalhado junto com o vice-governador, Gabriel, e o próprio governo federal. Agora, quinta-feira da semana que vem, estaremos em Brasília com essa pauta. Porque nós temos ali escoar a produção, né, que não seja pela malha tradicional. Nós temos ali a ligação com o Porto de Montevidéu, que nos daria... Montevidéu está fazendo a ligação, né, que seria a ferrovia de Passo de los Toros, que vai até Rivera. Naturalmente, ela já vai chegar em Rivera. O problema é que ela vai chegar em Rivera e ela não vai ter continuidade para o lado brasileiro. E aí nós vamos perder essa oportunidade de desenvolvimento, porque aí sim nós estamos falando de uma nova formatação, até no que nós não temos hoje, porque eu falei, nós temos uma logística de distribuição difícil. Nós estamos de Porto Alegre, nós estamos a 550 quilômetros. Então, de Rio Grande, que é o porto principal. Se nós pensarmos, por exemplo, sobre o aspecto da Almaden, há muitos anos atrás, a Almaden tinha o invase lá. Né? Não temos mais há vários anos. E talvez se fôssemos pensar em colocar agora, como é que tu transporta isso? Né? Olha a logística desse transporte. Então, a ferrovia vem nessa frente, a gente tem trabalhado muito nisso, justamente na tentativa e agora com a questão das short lines, que já é uma legislação do Estado do Rio Grande do Sul estabelecida para quem tem condições de querer investir, nós estamos buscando esse tipo de investidor agora, que a Rumo não me ouça, mas está meio russa a situação da Rumo. Não só pela logística, mas pela paixão, né, do brasileiro, a gente adora trem, né? Tanto é que está lotado lá, né? Sim, não. Na semana não tem mais ingresso, até acho que junho, julho. Não tem. Não tem ingresso, imagina, exatamente. O pessoal vai lá, é uma iniciativa... Exato, porque nós temos lá também uma área bastante crescente, até a gente tem muita procura, mas claro, aí já é uma área, um outro tipo de investimento, que a gente tem falado bastante, a questão do lixo, né? Lixo é dinheiro, né? E a gente tem sido procurado muito por empresas, quer de reciclagem, quer que vai trabalhar o lixo de outra forma. Isso também a região lá demanda muito, porque nós estamos longe. Hoje nós pagamos caríssimo para fazer o transporte do nosso lixo, né? E nós estamos pagando para transportar dinheiro, para entregar dinheiro para outras regiões, porque lixo hoje é dinheiro. Então, toda essa área da sustentabilidade está muito... Não só ela está na moda, como ela é necessária, né? Em algum momento a gente vai ter que enfrentar isso com outros olhos, com o viés de desenvolvimento. Isso é um fato. E os projetos ali do Lago do Batuva, prefeita? Que é um espaço lindo que nós temos lá. É um espaço lindo. Que a senhora, no seu mandato, está tendo uns olhos, né, mais dedicados àquele espaço. Sim, e aí entra um outro ressentimento, né? Como no Brasil as coisas são difíceis, né? Eu gostaria que o Brasil fosse um pouquinho mais simples. Não, é verdade. O projeto do Batuva, o Batuva, para quem não conhece, é uma área de lazer que nós temos lá, que foi adquirida pela prefeitura há muitos anos atrás. É um lago, né, no meio da cidade, e muito bonito, por sinal. E ele foi adquirido há muitos anos atrás. Até hoje eu não sei quanto custou, é uma incógnita. E ele ficou lá, né? As pessoas vão para lá tomar chimarrão, fazem evento. Nós, enquanto prefeitura, usamos muito a área para fazer evento. E de lá para cá a gente não tem área de esportes no município, né? E aí, claro, obviamente, guardadas as devidas proporções, a gente, de certa forma, a gente sofre muito com o comparativo com Rivera. Né? Porque em Rivera as praças, porque em Rivera sim, as pessoas só não se dão conta que Rivera tem 25 anos da mesma administração, 25 anos da mesma administração. A gente só troca aqui a mesa, mas a linha de condução é a mesma. E Livramento, lamentavelmente, a cada 4 anos trocava. E trocava o ruim pelo pior e voltava o pior e o mais pior. Então, dentro dessa lógica, nós não tivemos continuidade nunca. Fora que e aproveito aqui a oportunidade para falar, porque as pessoas não sabem, financeiramente e orçamentariamente são dois países completamente diferentes. Né? O orçamento público brasileiro dos municípios, pelo menos 40% já é comprometido com educação e saúde, sem a possibilidade disso mudar. No Uruguai, em Rivera, não há essa realidade. Né? Educação e saúde são do governo federal, não é da municipalidade, do departamento da Rivera. Então, só aí já sobra 40% do orçamento do município para investir em praça, em esporte, aí dá para fazer, né? Mas então, e aí nessa lógica de que nós não temos área, a gente trabalhou para ver o tempo da coisa pública. Em 2021, primeiro ano da administração, nós conseguimos esse recurso, na época com o então ministro Onix
Lorenzoni, um recurso de um programa do governo federal para fazer quadras poliesportivas nesta área que não tinha nada a não ser uma pracinha. Estamos em... Que mês é agora? Abril de 25. Nós estamos em abril de 25. Semana passada, nós conseguimos dar a ordem de início da obra. Tempo da coisa pública. Tempo da coisa pública, e não só isso. Burocracia. Não, e não é só isso, né? Aquilo que falei antes, né? A nossa distância dos grandes centros, ela, de certa forma, ela nos traz muitas limitações. Como, por exemplo, empresas do ramo da construção civil. Se você é da construção civil, por favor, vá para Livramento, porque nós temos... Sério, eu não estou brincando. O que nós temos de licitações desertas de obras públicas que não são do interesse das empresas de lá e não são atrativas para as empresas de fora, porque a empresa de fora tem que constituir o pessoal que vai fazer, o maquinário. Então a gente tem essa... Tem mão de obra da construção civil disponível lá em... Temos e não temos, né? Isso também, a matemática não fecha nesse cálculo. Nós não conseguimos fechar, porque nós temos lá um outro atrativo, né? Uma outra riqueza. A questão da energia eólica, lá hoje é uma realidade, né? Um terceiro parque já em estudo para se estabelecer lá. Então, nesse aspecto, é muito interessante. Só que, claro, né? Mão de obra, as eólicas acabam... capitalizando toda essa mão de obra, e são obras de anos, 2, 3, 4 anos, então essas pequenas obras, que não são tão pequenas, mas são menores, elas acabam ficando sem mão de obra. E olha que a gente investe lá em cursos, tem várias instituições que trabalham com isso, mas a gente não consegue. E aí, por exemplo, essa questão do Batuva, que é muito bacana, sobre o aspecto de turismo, sobre o aspecto de esporte e lazer, a licitação deu deserta pelo menos 3 vezes. Nós não tínhamos empresas interessadas, porque não é uma obra de 5 milhões de reais. Né? Então, ela não se torna atrativa, nem para as empresas de lá, que já estão envolvidas com eólica, estão envolvidas com construções de prédios, porque a construção civil está muito aquecida, mas nesses volumes maiores, prédios de 0 a 10 andares, 12 andares, não para essas obras ditas menores. Então, para quem é do ramo da construção civil, por favor, Livramento... Tem mercado. E fora as outras obras que até hoje eu não consegui tirar do papel, uma obra de um berçário industrial, que é bem a sua área. Nós temos isso no município há muitos anos, estava lá abandonado, tá uma parte até, como eu posso dizer... condenada pelos bombeiros. Nós temos o projeto, licitamos a obra para revitalização, para que a gente possa justamente ofertar na linha daquela ideia de agregarmos valor à nossa produção, daqui a pouco, né, fomentar o empreendedorismo, enfim. Nós não conseguimos até hoje uma empresa que faça aquela licitação. Então, são realidades do dia a dia que nós enfrentamos, que certamente é a realidade de outros tantos municípios, mas a gente vai tentando superar com criatividade, ou vai deixando o tempo passar e vai esperando que alguma empresa se estabeleça na cidade ou venha de fora para fazer. A própria energia eólica, né, ela vai dar um incremento no ICMS do município. Essa a questão do... E que bom que o senhor trouxe isso aí, porque a eleição faz 5 meses que passou, né? 6 meses. E se eu lhe disser que a energia eólica, ela, de forma direta, né? E nem vou falar sobre o ICMS, a questão de FPM, porque aí já é um outro cálculo. Ela colabora? Sim, ela colabora. Mas ela, de forma direta, ela não deixa 100 mil por mês ao município. De ICMS no ano de 2023 ou 24, 23 eu acho, ficou em torno de 52, 53 milhões. Vai para o Estado. Quanto volta disso? Ela gerou um faturamento de 52 milhões no ano de 2024. Isso registrado por lá, que vai para o Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Lá, exatamente. Lá, de forma direta, ficou 1.200.000 e alguma coisa. Então, as pessoas, a gente tem essa ideia de que, tendo uma eólica, agora a cidade vai ficar rica. Não é. Mas não é bem verdade. Ela colabora. Claro, ela colabora até sobre o aspecto de geração de emprego, a renda indireta, aquilo que gira em torno dela, sem dúvida. O consumo dos serviços ali também, né? Ela colabora, mas por que eu digo que na época da eleição? Porque na eleição é muito fácil falar o que vem à cabeça, né? E aí nós temos que ouvir algumas coisas do tipo, não, mas agora nós vamos asfaltar toda a cidade com o recurso da energia. Como?
1 milhão e pouco vai fazer como? Se nós considerarmos que hoje 100 metros de asfalto está quase 200 mil reais, como é que tu faz essa conta? Não fecha. Sim, tem a participação do Estado, tem a participação do município, né? Porque Exato. 75% é do Estado. Já, e depois tem o índice agora com a nova município. reforma tributária, sinceramente, eu imagino que isso vai piorar consideravelmente. Sim, porque centralizou, né? Vamos ter um período de 8 anos de transição, né? Exato. Deste sistema, vamos chamar o atual sistema para o novo sistema, né? E o imposto que hoje ele incide no município gerador, ele vai incidir no município consumo. Onde o consumo acontece. Então isso... mas neste aspecto eu acho que os municípios vão, pelo menos Livramento, talvez a gente tenha uma melhora nesse aspecto. O que eu me refiro é na centralização, né, agora as minhas receitas serão centralizadas, terão decisão por parte do Estado, do governo federal, e os municípios estão, através das associações, a FNP e a CNM, brigando para ter representação no tal do conselho, que vai definir os destinos. Então, vocês imaginem cidades menores como a nossa, e menores até do que Livramento, cidade de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Sinceramente, eu acho um cenário bastante complicado, considerando o Brasil que nós temos colocado, que cada um só pensa em si, puxa a brasa para o seu. Os municípios maiores, as grandes capitais, certamente vão ficar com uma boa parcela. E como vai sobreviver os municípios, que é onde a vida acontece. Eu tenho muita preocupação da forma como foi estabelecida a reforma e como que ela vai efetivamente acontecer na prática. Porque até então não se sabe. A gente tem uma ideia do que vai ser. Exato. E a parte foi votada, mas ainda tem talvez o que mais interessa aos municípios, ainda estão pendentes de regulamentação. E dessas câmaras, né, que vão ser formuladas, né, quem serão os integrantes que vão fazer o rateio. O conselho. O conselho, a eleição é agora dia 24 e 25 de abril agora, na CNM, o conselho, o Livramento. Eu indiquei uma pessoa, a minha secretária da Fazenda, maravilhosa, Gisela Alvarez. Eu indiquei para fazer parte do conselho, porque eu acho que é o que os municípios devem fazer. Se nós quisermos estar lá, a gente tem que... Se vamos sair vitoriosos ou não, aí já são outros 500, mas ninguém poderá dizer que nós não tentamos. Porque eu penso, e lamentavelmente, eu digo, o senhor já foi secretário, o senhor, como é importante, eu vejo isso, claro, talvez antes era outra realidade, era uma outra sociedade, mas como tem se tornado importante os gestores se apropriarem de todo esse tipo de conhecimento, né? E aqui eu me lembro do Odorico Paraguaçu, né? E eu fico pensando, e Odorico Paraguaçu, né? A vida imita a arte. Odorico Paraguaçu saiu da realidade dos nossos municípios alguns anos atrás. E aí vocês imaginem uma reforma tributária num contexto, né, do Odorico Paraguaçu e o seu cemitério. Então eu acho que cada vez mais eu vejo a necessidade que nós temos de escolher gestores, políticos, o nome que se queira dar, para além da questão das bandeiras, não tem ideologia aqui, tem muito mais a ver com conhecimento, com estudo, com a capacidade de buscar informação do que propriamente com a questão ideológica, né? Como eu disse, a ideologia não vão ficar brigando uma vida aqui e não vão concluir nada, né? Mas eu e vejo isso agora com a reforma tributária com uma clareza ímpar, assim, de que a gente os municípios vão ter que se assessorar das melhores ferramentas até para que a gente tenha receita, né? O incremento da receita, isso a gente vê muito na CNM e a gente faz, eu converso bastante com a secretária, o Livramento faz o seu dever de casa. As pessoas perguntam assim, mas e como é que tu conseguiu colocar a cidade no verde? Eu nunca vou me esquecer, na posse, na primeira gestão, na data da posse, nós tivemos que alugar um gerador para o evento da posse, porque a prefeitura não pagava, tinha uma dívida milionária de luz, e a gente não sabia se daqui a pouco não iam cortar a luz do prédio da prefeitura no dia da cerimônia da posse. Então, e de lá para cá, hoje nós temos outra realidade de cidade, de contas públicas. E aí as pessoas perguntam, mas como é que conseguiram? É mágica? Não, não é mágica. É gestão, é dever de casa. Hoje a gente faz o nosso dever de casa sobre vários aspectos, né? Tem muita coisa para fazer? Claro que tem. Sempre vai ter, né? Nesse aspecto de incremento de receita, e as pessoas pensam, quando se fala em incremento de receita, eu vou a Brasília. Não. Se tu ficar dependente 100% de Brasília, tu está fadado a não dar certo. Porque a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe
Se os teus estão no poder, tu tem uma facilidade. Se não estão, tu tem uma dificuldade. Isso é a regra do jogo, né? Ninguém está aqui, não é nenhuma crítica nem nada, é só a realidade do que a gente vive lá. E eu já vivi as duas realidades, estando e não estando. Posso falar com uma certa propriedade em relação a isso. Mas fazer o dever de casa, né? Tu ajustar as tuas contas, tu buscar a tua receita, porque tem muita receita dentro dos municípios. Muita receita. E agora mesmo com essa questão, com a nova reforma tributária, a nova fórmula do cálculo, eu sei, agora eu estou quase louca com a questão da alfabetização, porque mudou a regra do jogo e agora nós temos, né, os índices de alfabetização incidindo direto não só como um complementar da educação, mas incidindo no RPM, ou seja, a gente vai ter que estudar sobre isso e a gente vai ter que buscar, tem que fazer. Nós fizemos, agora não, faz uns 3 anos, nós fizemos, eu imagino, né, uma cidade como Livramento, com a capacidade de serviços que a gente tem. Serviço é o nosso maior impacto, assim, é a prestação de serviço. Nós temos muito lá, quer no comércio, enfim. E nós tínhamos apenas um fiscal tributário. Você consegue imaginar uma cidade que tinha um fiscal tributário? Uma fronteira. Ou seja, não fazíamos, né? Não tinha como fazer. E aí de lá para cá a gente fez o concurso, porque tem que ser concursado, e hoje nós temos um número que, para além de ser longe do ideal, já é muito melhor do que estávamos antes. Então hoje a gente consegue, até porque se formos falar, e aqui quem fala já é delegada, não é prefeito, nós temos que combater a sonegação fiscal, não é? Se nós quisermos colocar as contas em dias, um dos elementos é esse. Então é uma realidade muito, muito dinâmica. Viver nos municípios, até para dar igualdade de competições, a justiça, claro, a justiça social que tanto se fala, né? Que tanto se fala. E aí, por aí tem vários, né? Se nós formos parar, por exemplo, os cadastros de imóveis vêm na mesma lógica de justiça social. A maioria das cidades tem dificuldade com isso, porque aí entra o outro elemento, né? Que é o elemento político. As decisões mais dolorosas, como regra, politicamente elas também são dolorosas. Né? E aí tu tem que fazer escolhas difíceis muitas vezes. Mas é para isso que estamos lá. Nós tínhamos, né, antigamente, uma certa resistência lá em Santana do Livramento para aceitar novas empresas, conseguir conversar com esses empresários que tinham interesse em investir em Livramento, né? Hoje em dia a gente pode dizer que dentro da administração da Ana Tarouco tem essa conversa e essa abertura, né? Sem dúvida, a gente recebe, olha, por semana eu devo receber pelo menos 3 investidores ou pessoas com ideias ou pessoas buscando informação sobre cidade, sobre onde que o poder público pode intervir, porque aí cada serviço, cada realidade é uma realidade. Por exemplo, nós temos ali agora investidores, que já está bem avançado, na entrada da cidade tem a questão da Tokstok, nós estamos, entre aspas, né, brigando por uma van, junto já vem um free shop, ou seja, isso já está bem encaminhado, assim, está bem desenvolvido. Mas, obviamente, onde é que entra o poder público? Na estruturação, na questão do acesso, na questão do acesso, na questão da iluminação, onde que nós podemos compor, isso tudo a gente tem hoje essa clareza dessa nossa necessidade de estarmos. E hoje temos condições de estar justamente porque hoje nós temos credibilidade, hoje a gente consegue sentar com um investidor com a serenidade de saber que a conversa vai ser, como eu costumo dizer lá, republicana, que nem sempre foi. Então, tudo isso foi uma construção. Nós fizemos lá nós desmistificamos a ideia, né, e eu falo muito isso lá da liturgia do cargo, porque temos uma representante um tanto quanto diferente das figuras que, né, que estão acostumadas, né, aquela ideia. E a gente passa bastante trabalho lá em várias questões, justamente por sermos um pouco um tanto quanto fora dos padrões da política antiga, digamos assim. Mas isso, de certa forma, isso tem aproximado os investidores. Eles se sentem bem, não vou dizer nem recepcionados, mas eles se sentem, cara, aqui eu vou conseguir conversar, vou botar a minha ideia, né? Uma equipe, não sou eu, né? Uma equipe toda voltada para o mesmo propósito, porque a equipe toda lá é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar deles, mas são pessoas assim entusiastas da ideia de fazer por Livramento. Muitos de nós que estão lá hoje não precisariam estar lá. Eles estão porque eles acreditam no projeto que é maior do que todos nós. Então isso se reflete até mesmo na forma como o empresário nos enxerga. Surge um acolhimento, né? Exato. Exatamente. E aí, claro, a gente tem coisas que eu conversava com esse último que é do lixo,
porque eu acho que o lixo é uma pauta que está muito na moda, né? Enfim, toda essa ideia ambientalista. E eu conversava com ele, digo, cara, assim, é porque as pessoas, quem não vive lá e quem, né, acha que é tudo fácil, quando tu bota isso na lógica pública, não é bem assim, né? E aí ele, não, porque aqui o lixo, nós temos o lixo aqui, Livramento produz X e Rivera produz, não, para um pouquinho. Tu está contabilizando o lixo de Rivera. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai trazer o lixo daqui para lá, tu vai responder pelo menos uns 10 processos. Só de artigo penal eu consigo pensar em 3. Lixo. De lá para cá também isso não vai conseguir. Então a gente acaba tendo até muitas vezes que ser o porta-voz da má notícia, dizendo, olha, por aí não vai dar. O lixo ainda não faz parte das tratativas do Mercosul. Exato. Nem o lixo, nem quase nada. Não sei as placas que eu não sei para que serve até hoje. Isso eu já disse lá no Mercosul, nunca mais me chamaram para palestrar lá. Quero me parabenizar a prefeita por essa sua visão a respeito da reforma tributária, né? Porque os municípios eles têm que ficar mais atentos a essa questão da reforma tributária. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a reforma tributária ela é excelente, principalmente para a indústria brasileira, que ela perdeu muita competitividade desde meados da década de 80 para cá, casualmente coincidindo com a inserção da China no mercado internacional. Que agora está com 194% taxada por Donald Trump. A gente sempre tem um novo capítulo aqui. Exatamente. Já deve ter subido, então. É importante registrar, porque essa mudança, né, que o consumo, a incidência do imposto vai ser aonde o produto é consumido. Então, os municípios têm que ficar atentos, principalmente aqueles municípios que têm uma pequena população e são bastante industrializados. Eu não tenho dúvida nenhuma, só para citar 2 municípios assim que são de alta população, e por terem uma grande população, uma alta população, eles têm um grande consumo. Eu cito Santa Maria, por exemplo, que vai ser altamente ganhadora na reforma tributária. Citar uma cidade aqui da nossa grande Porto Alegre, que é Alvorada, uma cidade que tem poucas indústrias, mas tem uma grande população e essa população consome. Tá? Eu vejo que, pelo tamanho da população de Santana do Livramento, considerando também que ela tem um consumo também da cidade irmã, né, de Rivera, e até por ser uma cidade onde o principal da economia não é a indústria, é o agronegócio, então acho que Santana do Livramento não vai ter prejuízo nenhum. Acho que vai ter ganhos com a reforma tributária nas questões das suas finanças. Mas é importantíssimo, né, que o prefeito ou a prefeita, a primeira prefeita do município, né, esteja muito atenta, né, a esse momento que vamos vivenciar a partir de agora. Sim, porque ajustes serão necessários. Muitos. Até mesmo sobre o aspecto do consumo, o ajuste vai ser necessário, né? E a gente fala questões muito simples, assim, a própria questão da emissão da nota. Parece que agora essa pauta se tornou importante pela reforma, mas ela já era importante lá atrás, né? Só que a gente vem arrastando isso, porque culturalmente a gente tem, e agora, digo porque é uma realidade que estamos enfrentando agora. Nós temos com essa questão da alfabetização, os índices do SAEB, enfim, tudo isso que agora vai incidir, agora incide direto no FPM, um troço, né, consideravelmente prejudicial aos municípios. O que nós estamos fazendo agora? Agora, a semana passada, essa semana, segunda-feira, tive uma reunião com as secretárias e disse, olha, nós vamos ter que chamar os envolvidos em todas essas provas, né, que são provas ao longo do ano e avalendo mesmo no final do ano. Os professores dessas turmas precisam entender agora da reforma tributária. Eles precisam entender agora aonde vai incidir aquilo que talvez a gente não estava dando muita bola, porque era uma complementação VAR, era 500 mil, né? E aí a gente precisa, então nós vamos trabalhar agora, nós vamos levar agora para dentro da sala de aula justamente, nós temos educação fiscal lá, um projeto muito consolidado, temos o programa, o PIT da Receita, que é nota máxima na Receita, mas agora a gente vai ter que ser um pouco mais incisivo, e isso vale para todos os municípios, dos pequenos, dos grandes talvez menos, porque por eles serem grandes, eles já vão ter, eles naturalmente já têm até, se não me engano, cadeira no conselho, mas os menores ou os médios, como nós, a gente vai precisar ficar muito, muito presente nessa discussão. Dentro do nosso tema de trazer os municípios para você conhecer, né? Conhecer uma jovem prefeita aqui,
delegada. Mãe da Aurora, né? Mãe da Aurora. Não vamos esquecer, então, isso. E esse lado de empreendedorismo feminino também, né, Lene, que faz parte também dos nossos programas de podcast. Aqui a gente tem um programa de empreendedorismo feminino. Então, juntou aí o empreendedorismo feminino com uma prefeita que tem uma visão muito boa de infraestrutura. Você que está procurando um lugar para investir, prefeita, fica aqui o convite para eles passarem lá, né? Fica aqui o convite para eles passarem. Primeiro podem ir lá. Nós temos o aniversário da cidade, nós temos eventos, não é à toa que eu carrego o título da prefeita da Revoada. Camperiada. A camperiada, estamos aguardando se vai sair ou não, porque dependemos do edital que foi aberto, enfim, não está definido ainda, então, por hora não falo da camperiada, falo do aniversário da cidade, mas já deixo o convite para todo mundo que queira. Livramento hoje tem um espírito diferente, né? Eu acho que isso é importante. Eu penso agora, que também eu brinco, né? Eu não tinha mais nada para fazer da vida nas minhas 24 horas, agora eu virei empresária também. Então agora eu quero conhecer o outro lado. E como ele é difícil. Não, e como ele é difícil. Difícil. A mão de obra é difícil, toda a questão documental, enfim, nessa lógica. Mas a gente tem tentado tornar o ambiente empreendedor menos truncado, as pessoas tentando encurtar os caminhos, porque isso é importante, né? Nós temos que diminuir as distâncias entre quem quer empreender daquilo que ele precisa para empreender e tentar tornar o processo menos burocrático. E os atrativos eu sou suspeita para falar, né? Se eu for falar de Livramento, eu vou ficar até amanhã aqui falando, mas já foi dito muito aqui, né? Não foi falado da nossa Pecan, e o pessoal briga comigo lá quando eu não falo, e é verdade, nós temos uma produção bastante interessante então, lá. Você que ficou interessado aí em investir em rede hoteleira, né? De repente construção tem um hotel, civil, construção civil, de o agro, né? Que temos terra bastante lá para a segunda maior extensão rural nós, do estado. Para uva, quase 4 mil quilômetros de estradas rurais. Isso é chão, né? Olivicultura também. Então, dentro do nosso tema, né, de trazer para você conhecer as riquezas e as oportunidades de negócio dos nossos municípios, hoje, então, recebemos essa visita maravilhosa da prefeita Ana, que está aqui conosco. Certamente vai galgar outros postos aí na política, que não está faltando coragem para ela. Favor. É bacana, Lene, obrigado pela presença. Sequinato, sempre o nosso parceiro. Prefeita, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Parabéns pela sua gestão lá, conseguiu botar as contas em dia, tá? E fazer esse convite para todo mundo lá comer bolo, então, em junho. Em julho. Acaba, mas agradecer essa mesa aqui, esse debate elevado, que é importante. Mais uma vez, parabenizar, né? É muito importante que se dê espaço para os municípios. Eu não canso de dizer que é lá que a vida acontece, e lá todos os dias a gente acorda com uma nova responsabilidade, que na maioria das vezes não é do município, mas a gente acorda com ela, e não necessariamente a gente tem a fonte de financiamento da responsabilidade, mas nós estamos lá entregando o nosso melhor para a população que vive lá, para a população que chega lá, tornando ela mais atrativa para o empresariado, porque sim, temos potencial em praticamente todas as áreas, algumas começando agora, outras já em franco desenvolvimento. Então, para quem quiser conhecer, a Prefeitura vai estar lá à sua disposição, estaremos de portas abertas lá e tentando dar o nosso melhor para facilitar esse processo. Obrigado, prefeita. Obrigada, prefeita. Você que nos acompanhou até agora, por favor, se não está inscrito lá, entre aqueles 1.000 e poucos inscritos, acione o sininho ali das notificações, se inscreva no canal. Você vai conhecer outros conteúdos das vinícolas, dos hotéis e outros business partners que temos também, trazendo sempre as novidades para vocês. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até um próximo Pod Business. Pod Business, o podcast da M-Stort.